Som. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar nosso estudo. 8 horas em ponto. Que bênção a nossa tarde, hein? Que bênção a nossa tarde. Passou assim, voando. No início eu falei com a Bebete falou comigo, acho. Vai até às 18. Eu falei, até às 18? Achei que era até às 19. Começou às 4, olhei, 19. De tanto que a gente orou aqui, depois oramos uns pelos outros, for oração, oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo, oramos cada um com a sua situação, com a sua dificuldade. Tivemos um momento de comunhão também, de lanche, graças a Deus por isso. E agora vamos completar esse feriado maravilhoso, estudando a palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 1. Na semana passada nós começamos esse estudo. Começamos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e fizemos apenas uma introdução ao texto. Nós vimos os problemas da igreja, lembra? Quem estava aqui, quarta passada? Vimos todos os problemas que nós vamos estudar, vimos onde ficava Corinto, por que Paulo plantou uma igreja de Corinto, quando foi, lembra? Paulo fundou na segunda viagem missionária, mas escreveu a carta na terceira viagem missionária. Vimos, né? Tudo isso na semana passada. Então a introdução está viva aí. Por exemplo, uma curiosidade que vimos semana passada. A cidade de Corinto é a cidade do curioso caso do voto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez um voto de rapar a cabeça lá na segunda viagem missionária dele, coisa que não é tão comum no Novo Testamento, que é extremamente comum no Antigo Testamento. Vimos algumas curiosidades aqui desta carta, dessa cidade e do ministério de Paulo lá naquela cidade, né? Vimos que ele escreveu por volta do ano 50 essa carta, por volta do ano 50, e a carta mais desafiadora do apóstolo Paulo. Vimos, por exemplo, as 4 cartas que Paulo escreveu, temos 2, lembra disso? Daquelas possibilidades, já escrevi em carta, 1 Coríntios 5, vimos tudo isso. Então agora eu quero entrar no texto aqui e quero ficar nos 3 primeiros versículos. Nos 3 primeiros versículos da carta aos Coríntios. Tá, tirou uma luz daqui? Ou sempre foi assim? Aqui, ó. Tirou não? Hã? Tem 4. Ah, até porque está meio escuro aqui. Vocês estão me vendo normal? Então eu acho que é a idade, né? As posições, né? Então, amém. Glória a Deus, não tem problema não. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1. A primeira parte da carta é uma saudação do apóstolo Paulo, né? É Paulo mostrando que ele escreveria esta carta, ele está se apresentando, mas não no sentido de, deixa eu me apresentar para a igreja porque ela não me conhece. Não, Paulo está dizendo, olha, quem está vindo aqui é o pastor de vocês. Quem está escrevendo aqui é o líder de vocês. E ele começa dizendo, Paulo. Agora, irmãos, presta atenção, era um nome muito forte no primeiro século, o apóstolo Paulo. Ele não começou sendo um nome muito forte. O apóstolo Paulo, ele se converte no caminho de Damasco, mas antes de sua conversão, ele era um homem terrível. Por exemplo, deixa eu contar para vocês aqui um pouco da história de Paulo, que faz parte dessa carta. O primeiro nome aí é Paulo. Quem foi Paulo? Vimos semana passada o assunto da carta. Poderíamos ver hoje, então, o assunto Paulo. Quem foi Paulo? Quem foi esse que escreveu essa carta? Atos capítulo 22, versículo 3. A Bíblia diz que Saulo de Tarso nasce numa cidade chamada Tarso, onde hoje possivelmente seria a Turquia, e ele é levado pelos seus pais para estudar aos pés de Gamaliel. Perceba, Gamaliel era um líder rabínico, um estudioso rabínico, ele era um mestre em Jerusalém. Tarso não era uma cidade da nação de Israel. Saulo não nasceu em Israel, Saulo nasceu em Tarso da Cilícia, onde talvez hoje seria a Turquia, mas ele é sim um legítimo judeu, porque seu pai e sua mãe eram judeus. A mãe era judia e o pai era judeu, então eles eram judeus. Ele diz em Filipenses capítulo 3 que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo, até então Saulo de Tarso, foi um homem treinado desde o seu nascimento para ser um fariseu, um estudioso da lei, para ser um professor em Israel, em Jerusalém. Gálatas capítulo 1,
vai dizer que dentre os da sua idade, ele se destacava. Saulo de Tarso era o melhor aluno de Gamaliel, que era neto de outro rabino chamado Hilel. Saulo de Tarso era um homem preparado no judaísmo. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E ele chega a dizer, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível não significa que ele não pecava. Irrepreensível significa que ele não poderia ser acusado de nada. Ele tinha um andar correto, seguro e verdadeiro diante da lei de Deus. E às vezes, meus irmãos, nós não conseguimos compreender por que Saulo de Tarso perseguia tanto a igreja. E de fato ele perseguia, olha, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Você precisa gravar 3 textos da sua Bíblia, na sua mente. Atos capítulo 8, versículo 3. A Bíblia diz que Saulo de Tarso assolava a igreja. Atos 9, 21. A Bíblia diz que Saulo de Tarso exterminava a igreja. Gálatas 1,13 diz que Saulo devastava a igreja. Então era alguém que assolava, era alguém que exterminava, era alguém que devastava a igreja. E este Saulo de Tarso, em Atos capítulo 8, dava o seu voto, consentia, aceitava, permitia e apoiava o assassinato de Estevão. Apedrejaram Estevão, quem estava ali, até então, Saulo de Tarso, apoiando aquele assassinato. Agora perceba comigo, irmãos, olha a ficha deste homem, cúmplice de um assassinato. Prendia pessoas inocentes, Saulo de Tarso. Muito possivelmente matava cristãos, porque Atos 9, 21 diz que ele exterminava a igreja. Então nós temos no maior cristão que já pisou nessa terra, possíveis assassinatos. Literalmente o apoio a um assassinato cúmplice. E também a acusação de prender cristãos inocentes, pessoas inocentes. Só que ele fazia tudo isso, irmãos, não é porque ele era simplesmente mau. Sabe por que Saulo de Tarso fazia tudo isso? Porque ele amava a Deus. Romanos capítulo 10 diz que os judeus têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Como legítimo judeu, Saulo de Tarso via aqueles que eram do caminho, eram chamados cristãos de os do caminho. Só em Atos 11, 26, eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Saulo de Tarso olhava para aqueles o do caminho, que seguia o crucificado ou a seita dos nazarenos, que seguia o nazareno Jesus. Saulo olhava para aquilo tudo como heresia, como seita. E Saulo não aceitava que ninguém ensinasse algo contrário aos ensinamentos de Jesus. Ou melhor, de Deus Pai. Então quem seguisse Jesus para Saulo de Tarso era um herege e precisava ser preso e exterminado. Sabe quando você tem desejo pela verdade e é capaz de combater as heresias e vai contra tudo aquilo que ensina de errado e você é um apologeta? Era Saulo de Tarso, que olhava para a lei, olhava para Jesus. Esse não pode ser o Messias, quem está falando que ele é o Messias está mentindo e tem que ser exterminado. Esse era o desejo de Saulo, a ponto de receber cartas de autorização do Sinédrio. Sinédrio eram os líderes judaicos religiosos, para perseguir os cristãos em Damasco, uma cidade fora de Israel. E aí, no caminho de Damasco, a vida de Saulo começa a mudar completamente. E quem já teve um caminho de Damasco na vida, sabe do que eu estou falando. Saulo de Tarso estava indo perseguir a igreja, irmãos, indo prender cristãos, trazer presos, homens inocentes. E ali no caminho de Damasco, ele cai em terra. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, a Bíblia diz que ele cai em terra. Mas aquelas viagens daquela época, muito provavelmente, eram feitas a cavalo. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele caiu em terra. E ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo. E ele respondeu, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Me mostra um texto na Bíblia de Saulo perseguindo Jesus em vida. Não tem. Só que tem Saulo perseguindo os seguidores de Jesus. Perseguiu os seguidores, perseguiu Jesus. Mexeu com a noiva, mexeu com o noivo. Mexeu com os filhos de Deus, mexeu com Deus. E aí, ele ouve do Senhor Jesus que ele ia entrar em Damasco cego, e assim acontece. Agora perceba, irmãos,
Ele entra na rua direita, na casa de Judas, e ali ele fica. Só que tinha um homem crente lá na cidade de Damasco chamado Ananias. E agora olha o que Ananias ouve do Senhor Jesus Cristo em relação a Paulo. Até então Saulo. Ananias, tem um homem aí que chegou na cidade aí para prender você, para matar você, sabe? Para acabar com tudo aí. O nome dele é Saulo. Ele quer prender os cristãos e acabar com essa religião aí do caminho aí, tá? E ele está com sangue no olho. Só que agora perceba, você vai lá pregar para ele. Ananias, o cara quer te prender, o cara quer te matar, o cara quer te perseguir, o cara quer te levar preso. Vai lá e prega para ele. E aí Ananias disse assim, Senhor, mas eu estou ouvindo muito acerca deste homem e do quanto ele persegue o povo de Deus, ele vai nos matar. Aí o Senhor Jesus fala para Ananias duas coisas. Diz para Saulo o quanto ele é importante para mim, um vaso escolhido para levar a pregação aos gentios. E glória a Deus por isso. Só que fala outra coisa também, fala para ele o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Então Saulo de Tarso ouviria de Ananias, que ouviu de Jesus, a seguinte questão: você vai ser usado, e muito usado, só que você vai sofrer também, só que você vai padecer também, de perseguidor a perseguido. Irmão, se eu falar com vocês assim, olha, Jesus quer te usar, e Ele vai te usar, glória a Deus por isso. Imagine, é mesmo quando eu chegar aqui, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Qual que é a boa? A boa é que você será usado por Deus, aleluia, glória a Deus. Só que tem outra também, fique sabendo que importa, ou seja, é necessário que você sofra pelo nome do Senhor Jesus. Ananias pegou essa palavra, foi lá em Saulo de Tarso, ora por ele, as escamas dos olhos são quebradas, ele recebe o Espírito Santo, agora ele é um crente genuíno e começa a pregar em Damasco que Jesus era o Cristo. Depois de Damasco ele vai para a Arábia, fica na Arábia por 3 anos, volta para Damasco agora demonstrando que Jesus é o Cristo. Primeiro ele prega que Jesus é o Cristo, depois ele demonstra que Jesus é o Cristo. Tem uma diferença. Primeiro ele anuncia a mensagem, depois ele já está com poder, com autoridade para demonstrar. O Senhor Jesus é o Messias, pode crer nele. E a mensagem de Saulo agora é confirmada com sinais, prodígios e maravilhas. Quando ele está no auge do ministério agora, demonstrando que Jesus é o Cristo, ele vai para Jerusalém. Só que ele não é aceito pelos apóstolos. Não, esse homem saiu daqui perseguindo. Como é que nós iremos aceitar ele aqui na igreja? Para aqui agora, para nesse momento, o estudo, não perde. Eu esqueci que você levantou a mão. Fala, meu irmão. Então, em nome de que Saulo matava esse mesmo? É em nome de uma lei estabelecida, ou assim, uma coisa legítima? Ou é em nome de uma guerrilha, uma... Não, é em nome de uma lei estabelecida, a lei do Antigo Testamento, a lei de Deus, a lei de Moisés. Então, vamos pôr assim, os fariseus, estava todo mundo em movimento para poder matar os cristãos. É, com certeza. Esse era o momento do primeiro século. Isso, exatamente. Aí vamos lá. Onde é que eu parei? Ele foi rejeitado. Chegou em Jerusalém e foi rejeitado. Esse homem saiu daqui me perseguindo, agora quer dizer que é um dos nossos? Nós não vamos aceitar isso, não. Irmão, duvidaram da conversão de Saulo de Tarso. E você não quer que duvide da sua conversão? Já duvidaram da sua mudança? Ah, mas você eu te conheço. Você eu sei o que você já fez. Eu sei do seu passado. Você não me engana. Você está falando agora aí todo certinho, mas você já fez tudo de errado. Já falaram isso para mim, já falaram isso para você também. É assim. Fizeram com Saulo de Tarso, irmão. Mas só um se levantou, Barnabé. Pegou ele pela mão e disse assim, não, eu vou te defender, eu sei que você parece que converteu, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Estou contando a história. Só que agora eu vou te levar lá para Tarso. Saulo, irmão, que já tinha recebido Jesus, passado 3 anos na Arábia, pregando em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo,
agora não é aceito em Jerusalém e tem que voltar para a cidade natal. E segundo Gálatas e também Efésios, mas principalmente Gálatas, ele fica lá 10 anos. 10 anos. Já tinha passado 1 em Damasco, 3 na Arábia e agora 10 em Tarso. Depois de 14 anos, Deus prepara Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Depois de 14 anos da conversão, depois de não ter sido aceito pelos apóstolos, agora ele está pronto para a viagem missionária. E começa a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, que eu já falei aqui. A primeira para a região da Galácia. A segunda, falei isso na quarta passada, para a região da Macedônia e para a região da Acaia, onde ele planta esta igreja aqui. A terceira viagem para a Ásia Menor, Éfeso, onde ele planta a igreja. Depois ele volta, escreve a carta, 1 e 2 Coríntios, é preso em Cesareia Marítima, porque ele chega em Jerusalém, e agora o negócio inverteu. Ele era um judeu que perseguia cristão, agora os judeus estão perseguindo ele. E falaram, mentindo, que Paulo estava colocando gentios no templo, que Paulo estava ensinando os homens contra a lei de Moisés, que Paulo estava incitando o povo contra a palavra de Deus, mas era uma mentira, ele estava explicando a palavra de Deus. E aí ele é preso, 40 homens tramam lá em Jerusalém para matar Pedro, dizendo, nós não iremos comer nem beber enquanto não matarmos Paulo. Paulo, falei Pedro, né? Enquanto não matarmos Paulo de Tarso. Quando iam açoitá-lo, ele clama pela sua cidadania romana e diz, eu quero ser julgado em Roma, eu quero ser julgado por César. Colocam Paulo no navio. O que acontece no navio? Um vento chamado Euroaquilão pega o navio, 276 pessoas naquele navio, e o navio naufraga. Chega na ilha de Malta, ele só está querendo se esquentar, se aquecer. Vai pegar um graveto, é picado por uma cobra, e os homens daquela ilha pensaram, não, ele vai morrer, porque os deuses queriam matá-lo no mar, mas ele sobreviveu e vai morrer agora. Só que muito pelo contrário, ele não morre, prega o evangelho, cura o pai de Públio, cura os enfermos daquele lugar. Acharam que ele era um deus, mas ele não era um deus, ele é servo do Deus Altíssimo. Colocam ele no navio novamente e soltam ele em Roma. Só que ele chega em Roma preso. Paulo chega em Roma preso, e aqui nós estamos no final do livro de Atos, Atos capítulo 28. O livro de Atos termina com a primeira prisão de Paulo em Roma. Quando ele chega em Roma, irmãos, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele fica 2 anos preso numa casa que ele mesmo alugou. E aí, segundo a história, soltam Paulo. Paulo vai para a sua 4ª viagem missionária, deixando Timóteo em Éfeso como pastor, Tito em Creta como pastor, e escreve mais 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. Só que agora, o imperador daquela época de Roma era Nero. E Nero era um dos mais sangrentos imperadores que Roma já teve. Principalmente contra os cristãos. A ponto de colocar fogo na cidade de Roma. E dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 eram extremamente povoados por cristãos e por judeus. Ou melhor, 14 bairros, 10 queimaram. Os outros 4 que não queimaram eram povoados por cristãos e judeus. E aí, Nero coloca a culpa nos cristãos do incêndio. E começa uma sangrenta perseguição, mas Nero não quer simplesmente os cristãos. Paulo, como líder dos cristãos, estava na mira de Nero. E aí, segundo a história, mandam procurar Paulo e acham Paulo e prendem Paulo de novo em Roma. Só que agora não em uma casa alugada, agora numa masmorra. Uma masmorra é um buraco debaixo de uma grande construção, onde não tem saneamento básico, onde não tem banheiro, onde não tem cama. E aí ele escreve sua última carta. O último escrito de Paulo na Bíblia é 2 Timóteo. E 2 Timóteo, Paulo diz, olha, Demas me abandonou amando o presente século. Ninguém está comigo a não ser Lucas. Eu estou prestes a morrer, Paulo, né, poderia estar pensando. Só que ele diz, olha, traga para mim os livros, os pergaminhos. Paulo está morrendo, vai ser assassinado, mas quer estudar a palavra. Traga os livros, traga os pergaminhos. E traga também uma capa, que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Porque lá eu estava passando até frio.
o último apóstolo, um dos últimos apóstolos. Diferente dos apóstolos de hoje, né? Que são milionários, têm muito dinheiro, têm tudo. O maior de todos os apóstolos agora está terminando a sua vida numa masmorra, que não tem um banheiro decente. Só que aí ele diz assim, olha, tu porém, Timóteo, vai chegar um tempo em que os homens serão maus, perversos, mas tu porém, sofra as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra fielmente o teu ministério. Quanto a mim, olha as últimas palavras de Paulo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O que é libação? É derramar líquido no Antigo Testamento em forma de sacrifício a Deus. Uma oferta. Só que Paulo está dizendo, se lá no Antigo Testamento os irmãos derramavam líquido, eu derramo a minha própria vida. A minha vida é um sacrifício a Deus. Venha o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. Tem como colocar isso aí? Então quero ver, domingo agora. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, eu estou morrendo. Paulo está escrevendo para Timóteo assim, eu estou morrendo, eu vou embora. Partida, eu quero ir para o Pai. Ele já tinha falado que ele queria deixar esse corpo e habitar com Cristo. Paulo já tinha falado que viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo estava esperando a hora da morte. Paulo queria ir para Jesus. Aí ele usa um versículo que não dá para ser usado muito hoje, cuidado. Você termina um curso técnico de 2 semanas, e lá no convite está escrito, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Isso não é versículo para curso técnico. O que Paulo está dizendo nesse versículo é, eu combati o bom combate, eu fiz o ministério, eu trabalhei, eu ralei, eu fui para a luta, eu fui para a batalha. Encerrei a carreira, eu cumpri todo o meu ministério. Irmãos, nós temos um ministério, um serviço, uma carreira. E depois ele disse, eu guardei a fé. Ou seja, eu não me corrompi, eu não me vendi, eu não sujei o nome de Cristo, eu não negociei a palavra. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Aí depois ele diz, desde já a coroa da justiça me está guardada. A recompensa, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. E segundo a história, Nero manda tirar Paulo da masmorra e mata Paulo decapitado. Por quê? Porque foi um pregador. Porque foi um missionário. Porque foi um apóstolo. Todos os apóstolos de Cristo foram assassinados por causa do Evangelho, exceto João. João, já vimos aqui, que ouviu do Senhor que não teria o fim como Pedro, lá em João 21, já estudamos isso aqui. Só que o imperador Domiciano coloca João numa ilha chamada Ilha Mortal, Ilha de Patmos, para que ele sofresse ali, e ali Deus dá a ele a visão do Apocalipse. Irmãos, os discípulos já tinham sido avisados que eles seriam assassinados por causa do Evangelho. Porque Jesus disse, olha, vocês serão minhas testemunhas. E testemunha no grego é mártire, aquele que dá a vida pela causa. Jesus encheu aqueles homens do Espírito Santo para que eles morressem pela causa, para que eles pregassem até a morte, e foi isso que eles fizeram. Esse é Paulo que disse assim, ó, Paulo. Quando você lê Paulo, você tem que imaginar tudo isso na sua mente, Paulo. É aquele que disse assim, olha, sejam imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5:1. Mas também disse assim, olha, sejam meus imitadores. 1 Coríntios 11:1. Como eu sou de Cristo Jesus. Tem noção? Então Paulo está dizendo assim, ó, eu sofri, batalhei, fiz o ministério. Vai lá e faz também. Na medida que eu imito a Cristo, me imite. Está difícil o seu ministério? Está difícil o seu ministério? Olha o ministério de Paulo. E não tem nenhum momento assim, Paulo chegando para o pastor dele, senhor pastor, eu estou entregando meu ministério. Por quê, Paulo? Não, porque está muito difícil. Tem? Paulo entregou ou não? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Irmão, ministério é para macho e para fêmea. Não é verdade? É para macho com M maiúsculo.
E para fêmea com M maiúsculo também. O que eu falei? M é de macho. F de com M maiúsculo, de macho. Com F maiúsculo, de fêmea. Irmão, tem que ser crente de verdade. Ministério não é brincadeira, não. Ministério não é passatempo, não. Ministério, irmão, é luta. Mas é um grande privilégio. É uma honra trabalhar para Deus. Irmão, deixa eu te explicar. Não é o Silvio Santos que está te contratando. Não é sério, escuta isso. Não é o Bill Gates, já morreu, eu acho. Né? Não é os mais ricos deste mundo, os mais poderosos. Não são esses caras. É o Criador de todas as coisas. Você não está servindo o homem mais importante do Brasil, não. Você está servindo Deus. O Criador de todas as coisas diz para você assim: lidera o ministério lá, vai lá. Trabalha para mim nessa obra. Eu te dei esse dom aqui, ó, vai lá. Deus! E Paulo teve esse ministério. E talvez o mais marcante do Novo Testamento, é óbvio, tirando o de Jesus, é claro. O mais marcante de todo o Novo Testamento. Quando nós pensamos em Novo Testamento, irmãos, é Jesus, é claro, mas depois de Jesus, vem na nossa mente o apóstolo Paulo. E no Antigo Testamento, Moisés, por exemplo, uma figura marcante. Também gosto muito de Elias no Antigo Testamento, mas Moisés talvez teve o seu ministério assim mais amplo, né? Agora, o Novo Testamento é o apóstolo Paulo. E esse Paulo que nós estamos aqui falando dele, diz sobre ele aí assim, ó, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi chamado, irmãos, pela vontade de Deus, não da vontade dele. Gálatas 1,15. Ele foi chamado antes mesmo de nascer. Acho que é o versículo 14, deixa eu ver aqui. Não, é o 15 mesmo. Gálatas 1,14 diz que ele foi chamado antes mesmo de nascer para o ministério. Eu achei que eu estava enganado, mas não me enganei. É o 15. Falei 14? Eu estou igual, Bebeto, você falou que sua mente está cansada, a minha também. Tanta coisa que eu estou falando esses dias. Meu Deus. Gálatas 1. Mas Gálatas 1,15, Paulo disse que foi chamado antes mesmo dele nascer. Consegue perceber isso? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus disse para Jeremias: antes de você nascer eu te conheci, e no ventre da sua mãe eu te separei como profeta das nações. Paulo está dizendo, eu fui chamado pela vontade de Deus, e foi pela vontade de Deus mesmo. Não foi Paulo que parou a viagem no caminho de Damasco e disse: Senhor, eu te quero. Não, foi Jesus que parou Saulo e disse: eu te quero. E a partir daquele momento, ele estava sendo preparado para ser um apóstolo, um enviado, um missionário do Senhor Jesus Cristo. Olha, apóstolo de Jesus Cristo. Agora eu pergunto para vocês, vocês queriam andar com Paulo? Pensa bem no que você vai responder. Porque vai entrar mais um personagem aqui nesse texto. Vocês queriam andar com Paulo ou não? Seria um grande privilégio, uma grande honra ser liderado pelo apóstolo Paulo. Olha quem está com ele enquanto Paulo está escrevendo a carta. E o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes teve a honra de andar com Paulo. Que bênção. Não é isso um privilégio? Só que você pode abrir comigo em Atos capítulo 18, versículo 17. Atos 18, 17. Irmãos, galinha que acompanha pato. Olha o texto. Gálatas 1, Atos 18, 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e os espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Pode voltar para 1 Coríntios 1. Irmãos, presta atenção. Essa passagem de Atos é o povo mentindo sobre Paulo, falando que Paulo era um arruaceiro, como se fosse isso. Só que aí o líder
O governador romano disse, não tem nada com isso, não é nossa lei romana, é lei suas aí, do que é sagrado para vocês, então eu não vou resolver nada. E expulsou o povo do tribunal. Como expulsou o povo do tribunal, esse Sóstenes, que tinha aceitado as palavras de Paulo, e que tudo indica que estava de acordo com Paulo, era o principal da sinagoga, agora já não está mais tanto assim no judaísmo, foi espancado. Porque ouviu Paulo. Então é este Sóstenes que está aqui agora, junto com Paulo, quando ele escreve essa carta. Então ele se apresenta e mostra o irmão que está do lado dele. E o irmão, filho do mesmo pai, eu não sou mais importante, eu sou o irmão. O meu irmão Sóstenes está comigo. E agora o texto diz, para quem Paulo escreveu essa carta? É o destinatário da carta, a igreja de Deus que está em Corinto. Nós lemos esse texto aqui quarta passada. Por que lemos? Porque nós falamos de todos os problemas dessa carta. E dentro da carta de Paulo aos Coríntios, nós temos divisão, homem se deitando com a mulher do pai, litígio, divórcio, idolatria, vaidade, insubmissão, valorização de dons mais do que o amor, valorização da língua mais do que a profecia, dúvidas quanto à ressurreição e falta de generosidade. Tudo na mesma carta. Só que Paulo diz assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto. É de Deus a igreja, mesmo com os problemas da igreja. Será que você pode olhar para a Lagoinha Mangabeiras e falar assim, olha, eu sei que ela não é perfeita. Não é. Mas é a igreja de Deus que está no bairro de Mangabeiras. E eu falei semana passada que você só pode sair dessa igreja se a igreja da Mangabeiras for pior que a igreja de Corinto. E vimos como andava a igreja de Corinto. O próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz a igreja de Deus que está em Corinto. Irmão, com os problemas, com as dificuldades, continua a igreja de Deus. Agora olha a sequência, o texto diz, aos santificados em Cristo Jesus. Agora dá para entender por que é a igreja de Deus. Porque a sua santidade não vem de você mesmo. A sua santidade vem porque você está representado por Cristo. Vimos isso aqui em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 mostra que somos representados por Cristo tanto na morte quanto na ressurreição. Se ele morreu, nós morremos para este mundo e não morreremos a segunda morte. Se ele ressuscitou, ressuscitamos para Cristo desse mundo e um dia ressuscitaremos o corpo. Nós estamos representados em Cristo. Isso se chama, irmãos, imputação. Na cruz, ele te justificou, ele pagou pelos seus pecados e te declarou sem culpa. Mas na cruz também ele te imputou a justiça dele. Por que você pode ser chamado de santo hoje? Porque você está representado por Cristo. E ele pagou a sua dívida, ele pagou aquilo que você devia a Deus. Então perceba, santificados em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo aqui nessa igreja, irmão, você é crente aqui, eu não vou te tratar simplesmente pelo seu deslize, ou pelo seu pecado, ou pelo seu erro. Porque você, mesmo que tenha pecado, você continua santificado em Cristo Jesus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Isso não é uma liberdade para viver do jeito que você quiser. Se você achar que essa palavra faz com que você viva do jeito que você quiser, você nunca foi um cristão. Porque Romanos 6 diz que a graça não te dá liberdade para viver no pecado, porque você já morreu para o pecado. 1 João capítulo 3 diz que quem conhece a Deus não vive pecando, quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca conheceu. Então, eu estou dizendo para vocês de deslizes, porque ainda vocês não foram glorificados. E quando vocês pecam, irmãos, vocês não deixam de ser filhos. Quando vocês erram, vocês não deixam de ser santos. Tem uma expressão na teologia que é a mais pura verdade. Ao mesmo tempo que somos pecadores, somos santos. Por que pecadores? Porque ainda pecamos e não fomos glorificados. Mas por que santos? Porque já estamos separados
por Cristo, para o dia de Cristo. Somos separados, santificados, separados. Nós não fazemos parte do sistema mundano, nós somos a parte disso tudo. Em Cristo Jesus. Da onde que vem sua santidade? De Cristo. De onde que vem sua graça? De Cristo. De onde vem seu poder? De Cristo. De onde vem sua fé? De Cristo. De onde vem seu dom? De Cristo. O que sobrou para nós? Qual é o mérito do Bernardo? Não tem mérito. É tudo Cristo. O que é que tem de mérito no Igor? Não tem nada, só tem de Cristo. O que é que a Vitória faz para ser uma boazinha, uma moça boa? É Cristo na vida dela. O que é que o Mateus... É Cristo. Se tirar Cristo do Mateus... Aos santificados em Cristo. Agora, olha isso aqui. Chamados para ser santos. Você foi chamado, comissionado, eleito, salvo, trazido para essa condição. Você foi chamado com um propósito. Deus te chama para que você seja dele. A Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário. Eu escolhi a vós outros. Se Deus não tivesse te escolhido, como é que você iria escolher Ele? Se você estava morto nos seus delitos e pecados. Como é que você pode amar a Deus se Ele não te amar primeiro? A Bíblia diz que não dá. A Bíblia diz, você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. O livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, seu nome estava lá. Antes de você nascer, você foi chamado, como Jeremias e como Paulo. Irmãos, isso te dá uma certeza de salvação. Você foi chamado para isso. Deus separou a sua vida para isso. Onde você estaria agora, se Deus não tivesse te chamado para ser um santo? Olha para você ver, eu não sei se tem católico aqui. Tem católico aqui? Já foi, todo mundo aqui já foi, né? Tem... É que já foi isso? Você também já foi. Tem evangélico aqui? Tem evangélico? É, não, só para saber, eu não sei. Vocês são evangélicos? Amém, amém, amém. Então tá bom, presta atenção. Antes da conversão, lá no catolicismo, seja onde for, você aprendeu assim, olha, os santos da igreja. Não é isso? Aí tem Paulo, tem Pedro, tem Antônio, Maria, tem todo mundo. Olha para você ver, olha para o lado. Eu não faço isso não, eu não gosto de fazer isso não, mas olha para o lado assim. Olha, olha o santo da igreja aí. Nossa, Thaís, o Igor é um santo da igreja? Irmãos, nós somos o time de santos do Senhor Jesus. Junto com Paulo, com Pedro. Eu não estou dizendo que você tem o mesmo ministério que eles, nunca vai ter, nunca. Mas eu estou dizendo que vocês estão na mesma condição em relação a Deus, separados, como Paulo foi, como Pedro foi, como João foi. Paulo está dizendo, vocês foram chamados para serem santos. Aleluia. Outra coisa, onde você estaria agora se não fosse Cristo? Como estaria você hoje sem Jesus? Lembra antes da sua conversão, irmãos? Lembra? Você estava ali mergulhado, parecia a areia movediça. Quanto mais você queria sair, quanto mais você mexia, mais você estava mergulhado em pecado. Mais afundado em pecado. Mas o Senhor Jesus te chamou para ser santo. Não tem como ser mérito, não tem como ser uma ação sua, não tem como ser um movimento primeiro seu. Não tem jeito. Não foi você que foi até Jesus, Jesus que foi até você, mudou a sua vontade, aí você o quis, mas você só o quis porque Ele mudou a sua vontade, você só o quis porque Ele colocou fé em você, Ele colocou arrependimento em você, é uma ação de Deus. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais?
não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade dos homens, não nasceram do sangue, mas da vontade de Deus. Foi vontade de Deus que você fosse um salvo. E graças a Deus por isso. A Bíblia diz em Romanos 8, aos que ele conheceu, também chamou. Aos que chamou, predestinou. Aos que predestinou, justificou. Aos que justificou, glorificou. É uma corrente. Você foi chamado para essa corrente. E Romanos 8 também diz, estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é a matéria hoje, mas olha o versículo 8, só para vocês terem uma ideia. Falando do Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, vocês leram isso aí? Deixa eu traduzir. Certeza da salvação. Não tem como você se desviar e ir para o mundo e não voltar. Quem é crente de verdade? Não tem como você falar assim, nossa, perdi minha salvação hoje. Irmão, a Bíblia diz que tem gente que sai. Eles saíram do nosso meio, porque na verdade nunca foram dos nossos. Crente de verdade não vai embora não. Fica. Crente de verdade fica. Olha o que Paulo está falando, que o Senhor Jesus vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Vocês vão chegar lá no dia do Senhor Jesus Cristo. E no dia do Senhor Jesus Cristo vão dizer para você assim, olha, vinde, servo bom e fiel, entrai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. João 10 diz que nós estamos nas mãos do Senhor Jesus e de lá ninguém pode nos arrebatar. Irmão, imagina se a salvação dependesse de você, porque tem gente que sem confessar diz isso. A salvação é pela graça, todo mundo concorda. Só que aí depois parece que manter-se salvo é pelas obras. Parece que é isso, porque você vai ter que fazer para ser salvo. Não, irmãos. Você se mantém salvo também pela graça. É Deus que está te segurando. Você acha que você manteve firme, perseverante? Não é por causa de você. É o Espírito Santo te moldando, te segurando, te santificando, até o dia de Cristo. É por isso que não tem como falar que é crente e viver uma vida devassa, não tem como, porque o Espírito Santo está te santificando, até o dia de Cristo. Aí você vira para mim, está nas drogas, está na prostituição, está na mentira, está no roubo, está na lascívia, está em tudo isso é prática na sua vida. Você vira para mim assim, eu sou crente. Se você está lutando contra algo disso, já prova que você é crente. Se você quer viver nisso, aí nós temos a palavra do nosso presidente. Você não é crente, não. Não é isso? Chamados para ser santos. Agora, olha isso. A igreja de Corinto foi chamada para ser santa. Os membros da igreja de Corinto foi chamada para ser santa. Só que sozinhos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Corinto foi chamada para ser santa, chamada para ser irrepreensível até o fim. O Senhor Jesus vai sustentá-los, o Senhor Jesus vai guardá-los. Segundo o versículo 8, eles não vão cair dessa situação. Segundo o versículo 8, mas não é somente ele. Não é somente a igreja de Corinto. Não é a todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem gente que vai ser santo, irrepreensível até o final, porque nós estamos aqui nessa noite invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então todos aqui, se são cristãos de verdade, podem sair por essas portas aí felizes da vida cantando: ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar no céu. Por quê? Porque o Senhor Jesus pagou cada um dos seus pecados na cruz. Cada um dos seus pecados na cruz. E o texto continua: graça a vós outros, favor não merecido, e paz, a consequência da graça. Irmãos, se você recebeu graça,
você tem paz. A paz é uma ausência de conflito, né? Só que, paz com quem? Porque às vezes... Já falou. Com Deus. Porque às vezes a sua vida inteira aqui está terrível. Aí você lê um texto desse, eu tenho paz. Irmãos, a paz é interna. Primeira paz é interna. Depois, um mundo de paz na eternidade. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro é paz com Deus, fim do seu conflito com Deus. Você tinha um conflito com Deus, ele acabou, por meio de Jesus. Você era inimigo da cruz de Cristo, Filipenses 3. Você era filho da ira de Deus, Efésios 2. Você era um pecador e estava indo para o inferno. O Senhor Jesus te resgata, paga os seus pecados e ainda te faz filho de Deus. E agora você tem paz com Deus, livre acesso a Deus. Agora Ele é seu Abba, agora Ele é seu paizinho. Porque você recebeu o favor. E essa paz e essa graça vem de quem? De Paulo? Da parte, lembra do Kiko? Da parte de quem? O professor Jafar estava lá todo dia. Aí perguntava, da parte de quem? Sua mãe está da parte de quem? Da parte de quem que você tem graça? Da parte de quem que você tem favor? Da parte de quem que você tem misericórdia? Da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A Trindade trabalhando na sua salvação, na sua santificação, na sua glorificação e também na sua justificação. Graça e paz só pode vir da parte do nosso Senhor, mas é interno. Porque esse próprio Jesus Cristo que Paulo está citando, disse no Evangelho de Mateus: não pense que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Olha isso. Tem texto que... E o próprio Jesus diz: deixa a minha paz lhes dou. Está vendo como é que tem que ser interpretado? Tem que ser entendido e estudado o texto bíblico? Porque o mesmo Jesus disse: eu trouxe paz. Depois, eu não trouxe paz coisa nenhuma. Eu trouxe a espada. Aí vamos para o texto: paz que eu vos deixo. A paz com Deus, a paz da salvação, a paz interna. Agora, qual paz Jesus não promete? Com seus parentes, com a sua família, com seus vizinhos, com o mundo. A paz interna ele promete. E a paz com o parente, com o vizinho? Não promete, não. Por que não? Porque o texto diz: não pense que vim trazer paz, mas espada. Porque a partir de agora, por causa do meu nome, por causa de mim, por causa da crença em mim, o filho pode se levantar contra o pai. O pai contra o filho. Mas quem ganhar aqui, perde lá. Quem perder aqui, ganha lá. Quem não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Então, como eu queria virar para vocês e falar assim: vai todo mundo da sua família converter. Eu oro para isso e ore para isso. Ore para isso. Eu quero isso. Você tem que querer isso. Mas eu não posso te prometer isso. Não posso. Porque pode ser que os perseguidores comecem dentro da sua casa. Já imaginou? Já imaginou você falar assim: não, eu sou crente. Você é crente, agora você não tem mais um teto. Imagina. Eu sou crente, tá, pai? Você escolhe então, ou a gente ou Jesus. E já aconteceu isso várias vezes em vários lugares do mundo. Pastor Lucinho conta uma história de uma menina, uma criança, que foi proibida pelos pais num país muçulmano de ir para a igreja. Só que como ela ia escondida, aquele negócio todo, o pai dela viu que não tinha como mesmo. Aí o pai dela falou assim: então tá, então você vai nessa reunião dos crentes. Só que toda vez que você voltar, você vai tomar uma coça. Ela não parou de ir. E ela apanhava todo dia que ela voltava de casa. Mas ia feliz. E ela apanhou tanto, que morreu. Só que, segundo a história do livro lá, acho que é Loucos por Jesus, o livro dele. Segundo a história, não estou dizendo que é doutrina, segundo o que está escrito lá, ela disse que, na hora que ela estava morrendo, ela estava gritando e gesticulando, que ela estava vendo um homem de branco, buscando ela, assim. Mas a ideia é: o pai espancava uma menina só porque ela ia para a igreja, uma reunião cristã. Então não tem paz com o mundo, mas tem paz com Deus. Tem paz com Deus, irmão. Porque a graça e a paz só podem vir da parte
de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta aí? Não? Entenderam tudo? A partir de semana que vem a gente vai então a partir do versículo 4 desta carta. Amém? Vamos orar então? Quem não estava aqui? A Denise não estava. Ora por nós aí, Denise.